Olá pessoal, Arquitetura Viva traz para vocês os programas de diagramação CorelDRAW, Photoshop, Illustrator e trazemos também esta possibilidade de AutoCAD e SketchUp para fazer diagramação. E trazemos para vocês alguns dos principais programas usados para renderização, como o V-Ray com 3D Max, Indigo, Artlantis e Lumion. Em nossa loja virtual oferecemos produtos físicos e também produtos digitais, cursos fundamentais para você arquiteto, para você estudante de arquitetura ou para você que cuida bem do seu lar. O ciclo de um projeto 3D passa por você fazer trabalho em uma ferramenta de CAD, uma modelagem 3D em seguida, acrescentando blocos 3D e texturas, renderizando isso, finaliza com um editor de imagens. E é fundamental que você tenha um sétimo elemento, que é um bom computador. Os principais programas seguindo aquele ciclo são: para plantas, um software de CAD. Você pode usar tanto o AutoCAD quanto o Revit, quanto o ArchiCAD. Para modelagem 3D, os mais usados, o SketchUp e o 3D Max. Para diagramação, temos, para editar essas imagens, CorelDRAW, Photoshop e Illustrator. Para pós-produção, o mais usado é o Photoshop. Para renderização, o V-Ray. Para SketchUp ou 3D Max, o Indigo Render, o Artlantis e o Lumion. Esses programas para arquitetos não são novidades no mercado e quem quer trabalhar na área deve ter domínio sobre eles. Se ainda não tem, faça um curso imediatamente. Por onde começar? Nada impede que você saiba operar os três, mas você precisa começar por algum. Escolha com qual programa você vai querer trabalhar: AutoCAD, ou Revit, ou ArchiCAD. O Revit está começando a ter espaço no mercado de trabalho. Cria plantas de modo mais prático do que o AutoCAD, produz o 3D durante a criação e possui um sistema simples de renderização. O AutoCAD possui uma variedade de elementos para arquitetura, possui diversas famílias e tem mais espaço no mercado de trabalho. Já o ArchiCAD, ideal para a criação e documentação de projetos de arquitetura e também de design de interiores, concorrente do Revit e AutoCAD, porém mais caro. Uma vez escolhido com qual trabalhar, aprenda com um bom curso. Aplique seu conhecimento em algum projeto pessoal. Aqui alguns exemplos, alguns modelos de projetos feitos com Revit. Observe que a qualidade é incrível. Aqui alguns exemplos com AutoCAD, aqui alguns com ArchiCAD. Depois de aprendido, não há segredo nem muito mistério no uso deles, principalmente para quem tem formação ou está se formando tecnicamente na área. O que é possível fazer com o SketchUp? Para projetos paisagísticos que se utilizam apenas de 3D, use o SketchUp. Exemplos no SketchUp. As vantagens: possui uma interface fácil e simples, importa a maioria dos formatos do AutoCAD e Revit, possui renders que podem ser implementados à sua interface. As desvantagens é que não possui uma Game Engine complexa, não possui tantos recursos, não cria cenas muito realistas, como por exemplo o 3D Max. Falando dele, o 3D Max. Assim como o SketchUp é um programa para produzir 3D. Aqui tem alguns exemplos feitos neles, veja que tem o aspecto de uma foto. E o programa é, assim, o programa mais completo para modelagem 3D e representações realistas. A desvantagem é que possui uma interface mais complexa, o que torna o aprendizado mais difícil, mas não é impossível e vale muito a pena. Entramos agora nos programas de diagramação. Além de escolher um programa para fazer as plantas e outro para fazer o 3D, é importante que você tenha domínio de algum programa de diagramação, CorelDRAW, Photoshop ou Illustrator. Porque você que é estudante fará pranchas diagramadas do começo até o fim da faculdade. E você já profissional, nem precisa dizer, porque já sabe quanto é necessário. Aprenda a usar o CorelDRAW, o Illustrator ou o Photoshop. Todos em algum instante travam. Aprenda a sempre salvar o seu projeto. Aprenda agora a usar o Corel, o SketchUp e algum programa de criação de plantas arquitetônicas. Você vai precisar. O Corel você pode aprender alterando as pranchas. Esse é o meio mais fácil de aprender a utilizá-lo. Aqui alguns exemplares de plantas humanizadas por meio do CorelDRAW. E aqui embaixo uma interface do CorelDRAW para que você tenha ideia de como ele é, para você que ainda não o conhece. Aqui uma planta humanizada em Photoshop e esta outra em Illustrator. É possível fazer plantas humanizadas em AutoCAD ou SketchUp, mas há recursos no CorelDRAW e Photoshop e Illustrator que ajudam mais a dar um acabamento melhor. Plantas humanizadas em AutoCAD, esse é um exemplo, e logo abaixo, planta humanizada em SketchUp. Entramos agora nos programas de renderização. Para a renderização,
Temos V-Ray para SketchUp 3 e 3D Max, Indigo Render, Atlantis e Lumion. Renderização é o processo pelo qual se obtém o produto final de um processamento digital qualquer. Esse processo aplica-se essencialmente em programas de modelagem 2D e 3D, bem como áudio e vídeo. Você já deve ter assistido no cinema filmes que se valem de recursos assim. Há softwares específicos para sons ou vídeos ou imagem. O processo de tratamento digital de imagens e sons consome muitos recursos dos processadores e pode tornar-se pesado de forma que sua realização em tempo real fica inviável. Neste caso, os softwares trabalham em um modo de baixa resolução para poder mostrar uma visão prévia do resultado. Quando o projeto está concluído, ou em qualquer momento que se queira fazer uma aferição de qual será o resultado final, faz-se a renderização do trabalho. V-Ray, desenvolvido pela Chaos Group, o V-Ray é bastante conhecido entre arquitetos, projetistas e construtores. Embora muitos digam que a versão para SketchUp deixa a desejar, o V-Ray ainda impressiona, principalmente pela capacidade de renderizar melhor a luz e reflexos. Outro ponto positivo é a capacidade de criar e visualizar cenários complexos, geralmente com muita geometria. A qualidade, rapidez e o realismo também são incríveis e diretamente proporcionais à qualidade de sua máquina, é o tempo de renderização. Indigo, desenvolvido pela Glare Technologies Limited, o render parece ser uma ferramenta poderosa. Atualmente ele está disponível para SketchUp, Blender, Revit, Cinema 4D, 3D Max e Maya. A integração com o SketchUp é um pouco criticada pelos usuários, que dizem que o programa funciona mais na base de tentativas e erros do que de um fluxo de trabalho, embora os resultados sejam apreciados. Veja um exemplo de antes e depois, e no caso aqui, como você está vendo o vídeo, daqui a pouco lhe mostro isso. O Atlantis Studio, desenvolvido pela empresa Advent da França, concebido especialmente para arquitetos e designers, o melhor no recurso iluminação global. É possível fabricar excelentes imagens 3D, além de animação, vistas e panorâmicas. Há uma grande integração com o ArchiCAD, facilidade de aprendizado, compatível com SketchUp, ArchiCAD, Revit e Vectorworks. Em certas ocasiões, o tempo de renderização ainda é extenso e peca em certos detalhes importantes. No Lumion 3D, você não modela. Você traz a sua modelagem, normalmente em extensão FBX, de vários programas como Revit, CAD 3D, 3D Max e SketchUp. E nele você começa a texturizar, iluminar, inserir todos os móveis internos, externos, vegetação, carros, pessoas e etc. E no final gera a imagem. Ou até vídeo, com um tempo de criação muito menor do que os outros programas. A desvantagem seria, apesar da qualidade das imagens, não criar um render tão fotorrealista como se cria usando os outros programas. Você pode baixar uma versão free do programa para testar. Eu deixei na descrição do vídeo esse link. Aqui um exemplo de renderização feita com V-Ray no 3D Max. Aqui no Indigo, onde, como eu tinha dito, você pode ver o antes e depois nas duas primeiras fotos, como ele deixou a foto. Bem realista mesmo. Alguns outros exemplos também feitos nele. Já no Atlantis, você tem estes exemplos muito realistas também. Já no Lumion, você também aqui vê exemplos realistas, praticamente fotos mesmo. E finalizando a pós-produção, né? Onde você pode ver uma imagem que foi tratada no Photoshop. Dá para fazer realmente trabalhos incríveis. Veja os cursos disponíveis em nossa loja e veja mais dicas como estas em nosso blog na internet. Você que gostou do vídeo, curta, compartilhe, informe os seus amigos. Por esse vídeo é isso, nos acompanhe em nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, visite nossa loja, boas compras, bons cursos e muito sucesso na sua atividade profissional.